Vamos lá, gente, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se você puder abrir aí comigo. É bom demais, gente, a gente vê as coisas voltando ao normal. Acho que hoje o que mais me emocionou foi poder ver todo mundo aqui na igreja, poder ver o Taylor aqui que já anda dançando aqui no louvor. Eu acho que isso me emocionou muito hoje. A gente tem uma nova expectativa de uma vida novamente, né? A gente passou tanto tempo aí preso dentro de casa que parece que a gente não sabe mais como é o normal, né? E isso me emocionou muito, a gente poder estar vivendo isso novamente, graças a Deus. Em nome de Jesus, a gente vai dizer tchau para isso aqui, porque eu não aguento isso aqui. Esse negócio de máscara me mata. Amém? Vocês encontraram aí? Então, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Gente, então hoje eu queria falar com você um assunto que, eu vou dizer assim, eu tenho um pouco de propriedade, porque eu gosto muito de pregar aquilo que eu vivo. Porque quando a gente tem a experiência de falar a respeito de algo que a gente já viveu, a gente tem muito mais autoridade. É igual eu chegar agora para o Abner e dizer assim: Abner, sobe aqui e tu vai explicar para esse pessoal como é dar uma volta numa Ferrari. Tu sabe, Abner? Mas ele pode imaginar. Só que se eu já dei uma volta numa Ferrari, eu vou saber falar muito bem daquilo. Então eu gosto muito, para mim, isso vamos dizer assim, um dos princípios que eu uso quando eu vou preparar uma pregação. Então o que eu quero falar com vocês nessa manhã é a respeito do chamado de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Talvez você vai estar pensando assim nessa manhã: ah, mas aí é fácil, rapaz, é fácil falar do chamado de Deus quando o cara é chamado a pastor. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. O chamado ele é para todos nós. Cada um ele tem um chamado específico, mas todos nós fomos chamados. Se você está aqui nessa manhã, você tem ainda mais convicção do que outros, eu acredito. Então Deus, ele nos chamou, em primeiro lugar, das trevas para a luz. O primeiro lugar, ele nos tirou de um lugar de escuridão, um lugar onde nós não tínhamos o conhecimento do amor de Deus, e ele diz assim: aqui é o seu lugar é na luz. Então esse é o primeiro passo. Deus, ele nos tira das trevas e ele nos traz para a luz. Então ele nos mostra uma nova visão da nossa vida. Ele já diz: olha, já não é mais isso que você precisa, já não é mais disso que você vai sentir prazer, já não é mais dessas coisas que você precisa se alegrar, mas é disso aqui. Ele lhe dá uma nova visão, ele lhe dá uma nova ótica das coisas de Deus. Então, quando ele nos chama, em primeiro lugar, ele vai nos tirar das trevas, ele vai tirar da escuridão, daquele momento onde nós não tínhamos o conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós, né? Em segundo lugar, ele espera que nós aceitamos o convite dele. Então, todas as vezes que Deus ele nos chama, ele não nos obriga a nada. E isso é uma das coisas mais fantásticas que eu acho, porque o Espírito Santo, né, Jesus, Deus, ele não nos força a nada. O tempo todo ele espera uma reação nossa. Ele tem um convite, ele lhe faz: você quer? Ele não diz: você vai ter que querer. Ele diz: você quer? Então ele chega de uma maneira muito sutil, ele é muito educado, ele diz: eu estou esperando você. Então eis que eu bato a porta. Ele não diz: eu vou meter o pé na porta e eu vou entrar. Ele diz: eis que eu bato a porta. E o que é que ele espera? Ele espera alguém abrir. Ele está esperando alguém abrir. Então Deus, ele quando nos chama, ele está esperando o quê? Que nós venhamos com a resposta de volta. Ou sim, ou não. Amém? Então, o que eu queria trazer hoje nessa manhã é se realmente, eu quero que você medite junto comigo durante essa palavra, se você tem vivido realmente o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque todos nós fomos chamados. Você realmente tem seguido, você tem sido firme naquilo que Deus tem lhe chamado? E eu gosto muito porque Deus, quando ele nos chama, a palavra dele diz que tudo prospera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí entra uma parte que eu acho muito interessante, né? Que tudo prospera para aqueles que amam a Deus. Aí vem a palavra amor. Quando eu estava meditando nessa palavra aqui, pastor,
Eu já preguei ela, acho que foi em 2018. Em 2018, eu acho que foi no culto dos jovens aqui num sábado. E quando entrou essa palavra amor, teve algo que ficou batendo na minha cabeça. Porque quando a gente fala na palavra amor, o primeiro pensamento que vem é um sentimento. Mas ao mesmo tempo, nós tivemos aqui um pregador, não me lembro, acho que foi o Paulo, eu não lembro o nome dele, Paulo alguma coisa, que é dos Estados Unidos, pastor. Paulo Abreu, ele teve aqui, ele falou algo muito legal a respeito do amor. E ele diz, o amor, ele exige que você demonstre aquilo em atitudes. Então não adianta eu dizer para a Larissa, eu vou dar esse exemplo porque é perfeito, pastor. Eu não adianta eu dizer para a Larissa que eu amo ela todos os dias, mas rapaz, se eu chegar em casa, se eu tiro a roupa, se eu deixo a roupa no chão, se eu bagunçar, se eu não lavar a louça que eu dei a comida pro Taylor, se eu deixar a louça... Rapaz, a primeira coisa que ela me fala assim, tu não me ama. Como é que tu faz um negócio dele? Tu não me ama. Tu deixa a roupa desse jeito, não é possível, Luiz. Tu sabe que eu não gosto disso, tu não me ama. É a primeira coisa que ela fala. Então, com isso, o que a gente aprende? Que o amor, ele é uma demonstração em atitudes. Então, não adianta a gente chegar... Às vezes a gente vê naquelas entrevistas, pastor, que prendem algum ladrão e vai ter a entrevista, a primeira coisa que o cara falou, ô senhor, eu sou evangélico, eu amo a Deus demais, não sei o quê. Mas o que está acontecendo? Ele não tem demonstrado esse amor a Deus em atitudes. Ele não tem provado com o seu comportamento o amor que ele tem a Cristo. E quando a gente volta de novo, no tudo coopera para o bem, aí eu preciso contar uma história muito interessante para vocês. Quando nós estávamos lá no Brasil, antes de nós virmos para o Canadá, eu e a Larissa, nós estávamos noivos e nós tínhamos uma vida razoavelmente boa, né? Nós éramos jovens, tínhamos 22 para 23 anos, nós tínhamos vamos dizer assim, uma situação financeira razoavelmente boa, nós estávamos ali estabilizados até o ponto que Jesus plantou algo no meu coração que foi incrível, foi simplesmente, do nada, algo brotou no meu coração e me despertou uma vontade de morar ao exterior. E quando a Larissa chegou, eu perguntei para ela, você tem coragem? E eu pensei que a resposta dela seria não. Ela disse, eu tenho. Eu disse, tu tá mentindo, tu não tem nada de coragem, não. Ela disse, eu tenho. Mas tu tem coragem de largar tudo aqui e ir? Ela disse, eu tenho. Eu disse, não é possível, Jesus. Era para ela dizer não. E eu fiquei com aquela, eu disse, meu Deus, Jesus está chamando. E a gente, através de algumas palavras direcionadas de Deus para a nossa vida, nós fomos instruídos a vir a esse país aqui. E quando nós decidimos vir a esse país, até então nós pensávamos que era um plano nosso, mas Deus foi concretizando através de palavras e vinham pessoas e falavam coisas incríveis que a gente dizia assim, não é possível. Não é possível que Deus não esteja nesse negócio. Não é possível que a gente, seja um sentimento nosso. Eram coisas muito particulares e que Deus chegava e dizia, eu vejo uma viagem na tua vida. Em um momento de oração, teve alguém que chegou para nós dois e dizia assim, ninguém sabia de nada, o assunto era eu e a Larissa, e essa pessoa chegou e dizia assim, eu vejo uma viagem na tua vida. E essa viagem é para o Canadá. E a gente já ficou, meu Deus do céu. Aí eu olhei para a Larissa e disse, foi tu que disse? Tu falou para quem? Ela disse, eu não falei para ninguém. E a única coisa que ele falou, ele disse o seguinte, vai, e vai sem saudade. E naquele momento a gente entendeu que Deus está nos enviando para aquele lugar e provavelmente é por um bom tempo que nós vamos estar naquele lugar. E eu me lembro que nós tivemos que ir para Brasília, porque na nossa cidade ela não tinha um local para que nós pudéssemos tirar o visto americano. Né? E nós queríamos tirar o visto americano porque nós precisávamos fazer uma escala lá. E nós fomos até Brasília e fomos bem estilo mochileiros mesmo. Colocamos a mochila nas costas. Disse, a gente tem algum dinheiro aqui, quando a gente descer no hotel, a gente entra num táxi e manda alguém levar a gente para perto de um hotel, perto do consulado americano. E assim foi, nós descemos no aeroporto às 5h30 da manhã, tomamos um café, pagamos $30 num café com pão de queijo, R$30, e fomos até fora, e estava indo eu e a Larissa caminhando para o lado de fora, assim, do aeroporto. Gente, isso foi uma das experiências mais incríveis, e onde eu pude ver assim, o cuidado absoluto de Deus, quando Ele te chama para algo e Ele diz, eu vou cumprir. E nós estávamos ali, nós não tínhamos muito dinheiro, mas nós tínhamos o suficiente, e nós estávamos assim, andando, eu e a Larissa. E de repente eu vi uma pessoa e falou assim, Luiz, você sabe quando você olha para uma pessoa e você sabe que você conhece ela, mas você não faz a mínima ideia do nome dela? Assim foi comigo.
E o cara, ô rapaz, e parecia que o cara era meu melhor amigo. Luiz, quanto tempo, rapaz, ele veio e falou comigo, e eu disse, ô rapaz, isso aqui é minha esposa, papai, e ele disse, ô rapaz, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu disse, ô rapaz, já que ele é daqui, eu disse, rapaz, eu tô precisando tirar o visto americano, me recomenda aí um hotel, cara, para que eu possa ficar ali próximo, que não seja nada muito caro, senão nós vamos ficar aqui 3 dias. E ele disse, um hotel, aí ele ficou pensando, aí ele chamou um outro conhecido dele, um amigo dele que estava próximo assim, fulano, vem cá, conheço ele aqui, e eu não sabia de onde eu conhecia ele. Aí ele começou a falar com um amigo dele e disse, não, qual é um hotel que nós podemos recomendar para ele, porque ele é amigo meu, rapaz, muito amigo meu, fez jiu-jitsu comigo. Eu disse, meu Deus, ainda bem que ele falou de onde era. Né? E ele disse, ele fez jiu-jitsu comigo lá em São Luís, no Maranhão, e vamos, onde é que a gente recomenda um hotel legal para ele? E esse rapaz ficou assim pensando, aí ele disse, quantos dias você vai ficar? Eu disse, a gente precisa de uns 3 dias aí, até tirar o visto americano. Aí ele olhou assim, um rapaz assim, vou dizer assim, de mais ou menos uns 40 anos. Ele olhou assim, o amigo do suposto amigo meu, né? Ele olhou assim e disse assim, rapaz, se você não se incomodar, eu tenho um lugar para você. Aí eu olhei assim, opa, aí é bom. Eu disse, sério? Se você não se incomodar, mas assim, lá tá meio bagunçado, não sei se tem roupa de cama. Eu disse, não, eu só estou lá já, onde é? Né? E já me pronunciei, eu disse, não tem problema não. Ele, não, olha, se não tiver ok para vocês, tudo bem e tal, não sei o quê. Eu disse, não, me passa o endereço que eu vou lá de táxi, como é que eu faço, né? Já entrando mais que rápido. E ele disse, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, o fulano aí vai me deixar bem aqui do lado e eu peço para que ele te deixe vocês lá. Eu disse, tudo bem, não tem problema. Eu vou tentar encurtar um pouco a história, que essa história é bem longa. Né? Resumindo a história, o rapaz nos pegou, ele foi, nos deixou lá e disse, a chave está aqui. Ele nos deu a chave na mão, eu e ela disse, ok, nós subimos. Ele disse, rapaz, se você... Aí ele me explicou, me deu o mapa da cidade toda, é para cá que você tem que ir, você tem que tirar o visto aqui. Me ajudou demais. Eu disse, nossa, já está bom demais. E aí eu subi, eu estava esperando que fosse um cafofo, um muquifo, né, um lugar bagunçado, o cara dizendo que era um lugar bagunçado. Rapaz, quando eu abri a porta daquele negócio assim, eu e ela disse assim, não é possível um negócio desse. Rapaz, mas era um apartamento no alto, assim, num bairro muito bom ali em Brasília, eu não me lembro, Montes Claros, Águas Claras, alguma coisa assim. E, rapaz, quando nós abrimos a porta daquele apartamento, o fundo todo assim, era tudo de vidro, era um duplex, 2 andares de um apartamento, e eu fiquei, meu Deus do céu, esse Deus não é gente mesmo não. E eu fiquei impressionado com aquilo ali, a gente já se olhou assim, com os olhos cheios de lágrimas, que coisa linda que Deus está fazendo com a gente aqui. Resumindo a história, nós ficamos ali, era maravilhoso, nós fomos lá, tiramos o visto, conseguimos o visto. E eu disse para ele, olha rapaz, agradeci no final, nós já estamos indo embora, foi maravilhoso, muito obrigado. Ele, não, pode ficar aí, eu vou buscar vocês e levo vocês para lá. E nos levou de volta para o aeroporto e eu disse, não rapaz, não é possível. Quando ele nos deixou no aeroporto, eu disse, amigão, deixa eu te fazer só uma pergunta. O que tu estava fazendo no aeroporto 6 horas da manhã? Aí ele disse, se eu te disser, tu não acredita. Eu disse, eu não estou acreditando em nada que está acontecendo aqui, mas me diga, o que foi que aconteceu? Ele disse, esse rapaz, que é amigo meu, ele tem um avião. E eu terminei a minha escola de aviação, né, tirei a minha carteira para dirigir aviões pequenos, e sou piloto dele. Nós estávamos tomando café da manhã, próximo ao aeroporto, e era com um outro casal amigo dele. Ele olhou em cima da mesa, o rapaz tinha colocado assim a carteira, né? O amigo dele tinha colocado a carteira em cima da mesa e ele disse, nossa, essa carteira é bonita. Ele puxou a carteira do bolso e disse, eu estou precisando trocar a minha. Onde é que você comprou essa carteira? E o amigo do amigo dele disse, eu comprei essa carteira no aeroporto. Ou seja, o camarada estava fazendo 6 horas da manhã no aeroporto, era procurando uma carteira. Agora, se você me explicar quem vai ao aeroporto 6 horas da manhã para procurar comprar uma carteira, eu não sei. Porque era o último lugar que eu iria, era no aeroporto comprar uma carteira. E eu disse, meu Deus do céu, não tem como não ser uma coisa de Deus. Então, quando nós recebemos esse chamado para vir a esse país, eu pude ver Deus em vários momentos dessa etapa toda.
E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que eu sou privilegiado ou que Deus tem um mimo maior comigo, não. O que eu estou querendo dizer é que quando Deus ele te chama, quando Ele me chama e nós aceitamos e nós estamos com o nosso coração realmente disposto a seguir aquilo que Deus está nos chamando, tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar. Tudo vai andar para que aquilo dê certo. Pode ter dificuldades? Lógico, vão ter dificuldades, assim como nós tivemos o nosso primeiro visto negado. Poderíamos ter desistido? Sim, se nós não tivéssemos uma palavra de Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Jogar no time de Deus é o melhor time que você pode estar jogando. Amém? Você está comigo aí? Então, gente, uma pergunta que eu quero fazer é: por que você tem medo de entrar de cabeça naquilo que Deus tem te chamado? Talvez você vá pensar aquilo que eu já comecei falando. É porque é fácil quando o cara está lá em cima e fala isso. É fácil quando a pessoa está aqui ministrando e fala a respeito de um chamado. Porque você não sabe a minha realidade. Então, a primeira defesa da pessoa é dizer: você não sabe da família que eu vim. Você não sabe as dificuldades que eu encontro. Você não sabe como foi a minha vida. Você não sabe os traumas que eu tive. Sabe? E quando eu elaborei essa pequena pergunta, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi Gideão. Porque quando Deus chamou Gideão, era uma coisa que ele disse assim: meu Deus do céu, mas como é que Deus me escolhe? Eu sendo o menor, o mais fraquinho da minha cidade inteira, eu sou o mais raquítico. E eu disse: gente, jogar no time de Deus não tem dificuldades. Não tem dificuldades. Se a gente sabe que Deus está nos chamando para aquilo ali, a gente só tem uma coisa a fazer: é aceitar e confiar em Deus. Amém? Então, às vezes a gente não sabe para que foi chamado. Luiz, eu não faço ideia qual é o meu chamado. Eu não faço ideia para que eu fui chamado. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu não sei muito menos falar em público. Eu não sei... Deixa eu te dizer uma coisa. O primeiro chamado que eu acredito, isso é uma opinião minha, eu não sei se está na Bíblia, pastor, vai me desculpando, pastor Ron, mas eu acredito que o primeiro chamado de todos é servir ao próximo. Para mim, esse é um chamado que todos nós fomos chamados. Nós fomos chamados para servir. Então, se você não sabe o que é o seu chamado, sirva o seu irmão. Sirva o seu próximo. Você está encontrando alguém com dificuldade, está vendo alguém precisando de ajuda. Não estou dizendo só ajuda financeira, gente. Está vendo alguém precisando talvez de uma palavra, conversar. Isso é servir o irmão, é encontrar dificuldades na vida do outro e tentar ajudá-lo. Isso é servir. Amém? E um breve e rápido testemunho que quando eu cheguei aqui nesse país, eu já contei isso para o pastor, acho que eu já contei, acho que o pastor Ron também sabe disso, mas quando eu cheguei nesse país, eu também não sabia tocar nada, eu não sabia nenhum instrumento, eu não sabia nem mesmo o que era música, eu não fazia a mínima ideia. Mas quando eu cheguei aqui nesse país, que Deus me chamou, eu fui a uma igreja e a igreja tinha quem tocasse um teclado, tinha um guitarrista, tinha do violão, tinha da bateria e não tinha ninguém que ficasse aqui, no baixo. Eu nunca esqueço isso. E lá estava o instrumento exatamente assim, e tinha o amplificador do baixo ali. E como lá no Brasil eu já tinha algum conhecimento com relação a som, o pessoal me colocou na mesa de som, eu fiquei ali ajudando na mesa de som. Então eu ia para os ensaios e eu via aquilo ali, eu disse: gente, eu não conhecia nem mesmo o instrumento. E eu vi aquilo ali, eu disse... Um certo dia eu cheguei pro rapaz, quem liderava aquele grupo, e eu disse assim: e quem é que toca aquilo ali? Ele disse: ninguém, não tem ninguém. Eu disse: não tem ninguém? Ele: não tem ninguém. Eu disse: então vai ser eu vou aprender isso aí. Ele: tu vai, rapaz, estuda aí, rapaz, dá uns 6 meses aí, tu já consegue tocar aqui com a gente. Eu disse: eu vou estudar isso aí. E eu cheguei pro pastor daquela igreja aqui em Toronto e disse: pastor, eu preciso de um favor, não estou podendo comprar agora, mas eu posso levar esse instrumento aqui para casa? Ele disse: pode, leva. Eu levei para casa e eu disse para lá, disse assim, eu trabalhava, eu chegava em casa e disse assim: todos os dias eu preciso de 1 hora, preciso que você tenha paciência, mas eu vou precisar de 1 hora para estudar a estudar esse instrumento. Então, gente, resumindo a história, não precisou 6 meses, só precisou 1 mês.
Um mês eu disse pro cara, rapaz, eu já tô tirando algumas músicas legais aí e tal. Ele, é mesmo? Eu disse, é. Ele vem no ensaio. E eu fui no ensaio e ele, rapaz, tá ok, não tá bom, né? Não tô bom até hoje, né, Abner? Ele disse, tá ok, dá para acompanhar. Quer tocar hoje? Eu disse, não, rapaz, pelo amor de Deus. Ele, não, vamos. Resumindo, foi um mês, gente, do milagre de Deus. Para mim, isso é um milagre. Então, eu consigo ver uma coisa. Deus, muitas das vezes, Ele só quer um coração disposto a fazer aquilo. Às vezes, você tem dentro do seu coração algo que queima, mas você não tem coragem. Você tem algo que queima dentro do seu coração, mas você tem algo que bloqueia. Eu gostei da ministração da Stephanie, onde não foi a ministração, desculpa, foi naquela parte da música onde ele dizia faz de novo e faz de novo. Sabe por quê? Porque também existem pessoas aqui que já tiveram um momento muito bom cumprindo o chamado de Deus, mas que por algum motivo se esfriou, se afastou, se encostou. O pastor, quando me ligou essa semana, rapaz, você tem que pregar, você está enferrujado, né? Eu disse, eu estou, pastor, e é muito. Rapaz, eu acordei tão nervoso hoje, pastor. Eu acordei tão nervoso. Por quê? Porque eu estou enferrujado, mas eu não estou longe de Jesus não, gente, viu? Então, gente, deixa eu te dizer uma coisa. A gente saber que a gente está vivendo para cumprir os propósitos de Deus é a melhor coisa que existe. Essa semana eu escutei uma coisa muito boa, eu estava assistindo um podcast do Thiago Brunet, e ele disse uma coisa, a alegria, ela é momentânea. A alegria, você pode sentir a alegria, ela vai ser um curto período, ela vai ser por um período. Mas a felicidade, ela vem através do cumprimento dos princípios de Deus. É por isso que o povo de Deus é um povo feliz. É por isso que eu e você, nós somos felizes. Sabe por quê? Porque nós escolhemos cumprir os princípios que Deus nos deu. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe, gente, não existe vida melhor do que vida com Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela nos diz assim, ó, os olhos do ser humano, eles são insaciáveis. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta você procurar sua alegria, porque a felicidade você não vai encontrar nos prazeres dessa terra. Não vai ser em carro, não vai ser em moto, não vai ser em viagem, nada disso vai te trazer a felicidade. Só vai te trazer alegria, é algo momentâneo. Não vou mentir que é bom demais ter um carro bom. É ou não é, pastor? Mas felicidade o carro não traz. Felicidade, uma viagem não traz, ela vai ser uma alegria momentânea. Se você pegar a sua esposa e viajar, você vai sentir aquela alegria durante aquele momento. Quando a viagem acabar, que você voltar a trabalhar, ralar, bater martelo, meu amigo, você vai dizer, oh meu Deus, passou, acabou. Mas a felicidade é aquilo que nós conseguimos através de Jesus, quando nós escolhemos seguir a palavra dele, amém? Então, gente, nem sempre, eu digo até a maioria das vezes, vai ser fácil. Nem sempre vai ser fácil a gente dizer sim para o chamado de Deus. Eu vou te convidar a abrir a Bíblia comigo aí, lá em Gênesis capítulo 12. Eu vou te dizer o porquê que nem sempre, ou muitas das vezes, não vai ser fácil você dizer sim para o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que te tira da tua zona de conforto te incomoda. Diz assim, ó, é quando Deus ele chama Abraão e diz exatamente assim, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Agora eu quero que você medite comigo em cima dessa palavra. Imagina só a vida que Abraão levava naquele lugar. Deus chega para ele e diz o seguinte, olha, tu vai largar tudo que tu tem, tu vai deixar a tua casa, tu vai deixar os teus parentes, tu vai deixar tudo que tu já conquistou até hoje, e tu vai sair, e tu anda. Eu vou te dizendo, conforme tu vai andando, eu vou te mostrando. Gente, existe algum lugar que nos traz mais conforto do que a nossa casa? Não. Não existe lugar que a gente se sinta melhor do que na nossa casa. Não existe. Aquele é o nosso lugar, aquele é o nosso canto. Então, às vezes, Deus ele vai chegar para você e você vai sentir, nossa, mas vai ser desafiador. Nossa, mas vai ser difícil.
Nossa, mas eu vou ter que ficar acordando mais cedo para ir para o ensaio do louvor. Nossa, mas vai ser puxado eu ter que acordar, ficar lá na recepção da igreja. Nossa, mas vai ser sacrificante. Vai te tirar da zona de conforto. Se eu dissesse para vocês que eu queria estar aqui nessa manhã, eu vou estar mentindo. Eu estava muito nervoso, graças a Deus já passou, é só começar. Mas nos tira da zona de conforto. O chamado de Deus, a gente precisa, tudo quanto é mudança, tudo que envolve mudança, mudanças de hábito, mudanças de rotina, mudanças, elas nos geram um certo desconforto. E deixa eu te dizer, se você está precisando desse pequeno empurrãozinho de Deus nessa manhã, é hoje que Ele vai te dar. Como foi cantado, Ele vai fazer de novo. Se por algum motivo você que está me assistindo aí pela internet, rapaz, eu tô chique. Você está assistindo aí pela internet e por conta dessa pandemia, alguma coisa assim, você desanimou, você se entristeceu, você se frustrou com alguma coisa, eu não sei, eu vou te dizer uma coisa. Essa manhã é uma excelente oportunidade para você. Amém? Eu creio que o que Deus quer fazer, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar esse fogo pelo chamado de Deus. Essa manhã eu acredito que Ele quer trazer um novo ânimo sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida de quem está nos assistindo a respeito do chamado de Deus. Deus, o que me impressiona mais a respeito do chamado de Deus é porque quando Ele foi lá em São Luís, pastor, para me buscar, né, eu digo logo assim, quando Ele foi lá em São Luís, lá no Brasil, para me buscar, Ele não chegou assim, levantou uma voz e diz, essa igreja aqui todinha vai para o Canadá. Não. Isso é o que mais me impressiona. Sabe o que é? É porque eu e você, que estamos aqui, que somos imigrantes, não os que nasceram aqui, mas Ele chega, Ele foi lá em Taubaté e disse assim, Abner. Ele não disse, o povo aí vai. Ele disse assim, ó, Abner, Sandra, Carlos, Tiago. Ele saiu escolhendo e chamando pelo nome. Ele não chamou o povo, ele chamou pelo nome. Então, quando ele tem um propósito com a gente, ele vai te chamar pelo nome. Ele te chama pelo nome. Então, ele foi lá em São Luís e disse assim, Luiz, Larissa, vai primeiro, dá um tempo. Sandra, Júlio, vai tu também. Tiago, vai. Isso é muito, muito, muito doido, gente. Ele nos chama pelo nome. Vini, vai andar de bicicleta no Canadá. Isso é muito lindo, gente, o que Jesus faz. Ele nos chama pelo nome. Quando Ele tem um chamado, Ele vai te chamar pelo nome. Isso é impressionante. Então, gente, eu tô encerrando já. E eu sei que a gente não está nem podendo orar, né, pastor, pelas pessoas, botar com a mão na cabeça, as coisas assim. Mas eu queria talvez que nós pudéssemos ficar de pé para nós orarmos juntos. Se nós pudermos ter um pessoal do louvor aqui fazendo aquela música maravilhosa, para a gente orar. Eu queria muito que Deus ministrasse ao seu coração, que talvez você tivesse talvez não, você tenha a oportunidade de talvez se reconciliar com Jesus, talvez voltar a viver aquilo que Jesus quer, sabe? Talvez você, por algum motivo, não tenha sido fiel naquilo que Jesus tem lhe chamado para fazer, né? Eu quero te dizer que essa manhã é uma excelente oportunidade para você dizer o seguinte, a partir de hoje eu vou voltar, Jesus. A partir de hoje, Jesus, eu estou disposto a voltar, a seguir os teus caminhos fielmente. Jesus, a partir de hoje eu quero voltar a ter aquele desejo maravilhoso em te servir, em servir a tua casa, em servir a igreja local, que é uma parte do nosso chamado. Hoje é uma oportunidade maravilhosa para mim e para você. Para você que está em casa também. Essa é uma oportunidade maravilhosa para dizer sim novamente para o chamado de Deus. Uma coisa que eu quero te encorajar, experimente, tente só uma vez, se você nunca tentou, ser útil na mão de Deus. Experimente se entregar por completo para viver aquilo que Deus tem para você. Experimente, que eu te garanto que não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor.
Eu me converti, eu tinha aproximadamente 18 para 19 anos, e eu posso dizer fielmente, gente, não existe coisa melhor do que você deitar na sua cama, você olhar para cima e dizer, Deus está comigo. Não tem coisa melhor do que você deitar na sua cama e dizer, Deus esteve comigo todo esse dia. Não tem coisa melhor do que nós chegarmos, pegarmos assim, vamos lá, o nosso pagamento e dizer, foi Deus quem sustentou esse mês. Não existe coisa melhor do que a gente enfrentar uma enfermidade e dizer, Deus está segurando na minha mão. Não existe coisa melhor do que a gente saber que o tempo todo a gente tem o Deus vivo vivendo dentro de nós. Que a gente tem o nosso amigo Espírito Santo, quem pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos, quem vai nos ensinar, quem vai nos discernir o certo e o errado. Não existe coisa melhor, gente. Não existe coisa melhor. Talvez vocês já ouviram muitos pastores falarem isso aqui, que não existe coisa melhor do que a vida com Deus. Sabe por que eles falaram isso? Porque não existe. Não existe, gente. Não existe. O dinheiro, ele acaba. Os bens, eles se destroem. As viagens acabam. As viagens são momentâneas. Se você passar mais de um mês viajando, você já fica com aquele negócio, eu quero voltar para minha casa. Essas coisas são momentâneas. A gente tem que investir naquilo que é eterno. A gente tem que investir naquilo que é eterno, gente. Eu não estou dizendo que você não pode se viajar, que você não pode se divertir. Você deve. Você deve. Mas não torne isso o principal alvo da sua vida. Esses prazeres não podem ser o principal. As propostas, elas vão vir, talvez para tentar lhe paralisar. As críticas, elas vêm para tentar lhe paralisar. Essa semana eu também ouvi durante um podcast algo muito interessante. Contava a história de um pastor que ele estava caminhando, ele era um grande pregador da palavra nos Estados Unidos. Não vou lembrar o nome dele. Ele caminhava, enquanto ele caminhava, uma pessoa parou ele e disse, é você que prega na televisão? Ele disse, sou eu mesmo. Aquela sua pregação não são boas. E começou a criticar aquele pastor. E ele só ouviu. Quando ela terminou, ele continuou andando. E quando chegou mais lá na frente, uma outra pessoa disse, você que é aquele pregador que prega no canal? É, sou eu mesmo. Nossa, olha, obrigado. Obrigado porque a sua pregação me trouxe vida novamente, salvou a minha família, salvou o meu casamento. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E ele continuou andando. E ele encerrou dizendo, a moral da história é, as críticas muitas das vezes vêm para tentar lhe parar, mas os elogios também. Então, gente, o que a gente precisa é continuar andando. Continuar andando. Continuar andando. Continuar seguindo. Nós precisamos ser constantes naquilo que Deus está nos chamando. Nós precisamos ser dedicados. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos um novo trabalho, nós vamos para aquele novo trabalho com todo o nosso eu. E diz, eu vou dar o meu melhor. Eu quero impressionar o meu chefe. E assim, muito mais do que assim, tem que ser a nossa vida com Deus. Nós temos que levantar. Se você foi chamado para estar aqui hoje pregando, você tem que levantar e dizer, hoje eu vou dar o meu melhor com a ajuda de Deus. Quando nós levantarmos para virmos aqui ministrar, Mateus, a gente tem que dizer, eu vou levantar e eu vou dar todo o meu eu com a unção que Deus está me dando. Eu vou ministrar com a minha vida, eu vou dar a minha vida. Eu vou entregar o meu melhor para Deus.